Olá pessoal, aqui é o Mauri do Viveiro Urbano. Hoje nós vamos falar de uma planta que ela é muito conhecida, talvez a planta mais conhecida aqui no Brasil e em várias outras partes do mundo, que é a Comigo Ninguém Pode, né? E ela é conhecida por vários motivos, né? Principalmente, talvez principalmente, né? Pelo misticismo que envolve essa planta. Que dizem, né? Algumas pessoas que estudam esses fenômenos, essas coisas relacionadas às plantas, que ela atrai bons fluidos, né? Evita mal olhado, inveja, essas coisas todas, né? Por isso ela sempre é muito. Aqui em São Paulo, por exemplo, você encontra essa planta em todo lugar. E acredito que no resto do Brasil também. Embora tenha todas essas peculiaridades, né? De ser uma planta benfazeja, que traz sorte, que traz benefícios às pessoas que a cultivam, né, em casa. Essa planta é extremamente perigosa, né? Eu estou sem luva aqui, que eu tentei, minha luva rasgou, eu tentei comprar, mas o local que vende aqui, que é uma casa de R$ 1, estava fechado e os mercados não abriram hoje, né? Então eu vou sem luva mesmo, mas depois eu vou lavar muito bem as mãos. Quem manusear essa planta não deve de maneira alguma tocar, evitar ao máximo, se estiver sem luva, tocar na seiva, né? Eu vou evitar ao máximo possível tocar na seiva e depois, por exemplo, coçar o olho, um dos olhos, né? Coçar os olhos ou ter contato com a pele, né? Que isso pode, o contato com a pele traz várias coisas, alergia, formação de bolha, um monte de coisa prejudicial à pessoa que usa dessa, aliás, que usa não, que tem esse contato. Por isso, se você quer ter uma planta dessa em casa ou tenha, você tem que tomar um cuidado excessivo com crianças e animais, né? É sempre bom deixar a planta num local alto, nunca no chão, né? Eu vou mostrar hoje algumas maneiras de fazer as mudas delas, né? Eu tenho aqui quatro espécies diferentes. Essa aqui eu plantei há mais ou menos uns 2 meses. Ela estava pequena, já cresceu bastante. Ela pegou um pouco de sol. Ela não deve pegar sol de maneira nenhuma. Mas o que aconteceu? Eu estava remanejando algumas plantas aqui e deixei no sol. Veja como o sol rapidamente queima as folhas dela. É uma planta de sombra, deve ser mantida na sombra ou meia sombra, nunca em sol pleno, nunca em contato direto com a luz do sol, né? Uma planta que gosta de umidade. E também eu vou explicar aqui que tipo de vaso é o ideal para ela, né? Esse vaso aqui não seria exatamente o ideal. Eu não, como eu falei, a gente está com dificuldade aqui de comprar as coisas. Eu acho que eu mesmo vou fazer um vaso, vou ver se ainda tenho material aqui e fazer um vaso um pouco mais largo aqui para ela. Porque suas raízes, né, ao contrário, por exemplo, da planta zamioculca, que as raízes são todas juntadas, as raízes da Comigo Ninguém Pode, elas gostam de se expandir, né? Então, não precisa ser um vaso muito profundo, mas de preferência que seja largo, ou uma jardineira, né? Que ela pode se expandir, pode brotar, inclusive subterraneamente, né? Em outra parte da jardineira, né? Então eu vou mostrar aqui as espécies que eu tenho. Eu tenho essa aqui, que é a White Flame, né? Estão novinhas ainda, são galhos que eu peguei pequenos, né? Eu consegui aqui com uma pessoa que tem bastante dessas plantas, ela tem 4 também e as mesmas que eu. Então essa é a White Flame, né? Essa aqui é a Honeydew, é outra espécie.
Essa aqui é a Orsted, né? Ela ainda está verde, ela vai ter uma formação aqui também. Não teve ainda, ela está muito nova, certo? E essa aqui é a mais conhecida, né? Que é a Tropic Rain, né? Chuva tropical. Essa é uma das mais conhecidas que tem. E muita gente, às vezes, tem essa planta que não sabe que é da família da Comigo Ninguém Pode, né? Que é a Dieffenbachia, né? Então essa aqui é a Dieffenbachia White Flag. Essa aqui é a Dieffenbachia Honeydew. Essa aqui é a Dieffenbachia Orsted. E essa é a Dieffenbachia Tropic Rain, certo? Então, nós falamos dessas coisas. Como eu falei, a planta ela é conhecida no mundo inteiro e os seus efeitos venenosos são conhecidos há muito tempo. Inclusive, eu vi pesquisando aqui para dar melhores informações para vocês, eu vi que essa planta era usada inclusive em campos de concentração para provocar aborto e provocar também a esterilização, tanto de mulheres como de homens. Evidentemente que eu não sei como faziam isso, mas foi pesquisando, né, para dar uma informação completa, apresentar principalmente para que vocês tenham muito cuidado com ela, né? E é isso. Então vamos lá. A gente vai fazer as mudas aqui de dois jeitos. Essa aqui ficaria ruim para eu plantar desse tamanho, né? Eu não sei qual é. Aliás, eu teria uma certa dificuldade. Então eu vou cortar ela aqui, né? Essa aqui eu vou cortar. Essa aqui também, que está meio esquisita, né? A gente vai fazer o galho aliás, a muda com essa parte que tem a folha e só com o toquinho que sobrar aqui, né? Aqui eu acho que essa aqui dá para fazer inteira, que ela já está com uma formação mais robusta, né? Que as outras. Essa aqui ficaria uma planta muito comprida e feia, né? Eu vou mostrar uma aqui que eu fiz há umas 2 semanas. Foi a primeira. Nem muda na verdade foi um toquinho que eu ganhei, né? Vocês vão ver. Me parece que está enraizada. Vamos ver. Vejam. Ela já está enraizada. E nós vamos plantar daqui a pouco. Eu vou mostrar qual é o substrato ideal para plantar ela, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma faca. Nós vamos então fazer os cortes aqui sem tocar na seiva. Não precisa fazer um corte como eu comumente faço em diagonal, pode cortar reto mesmo. Nós vamos fazer os cortes. Vamos deixar aqui por enquanto. Essa aqui eu vou fazer inteira. Então, como nós vamos fazer? Temos que observar, evidentemente, essa eu vou tirar daqui e vou utilizar a mesma areia que eu usei aqui. Eu vou explicar o que é essa areia, né? Essa areia é feita da seguinte forma. Vamos tirar aqui que eu vou misturar para vocês verem. Aqui seria, eu vou colocar aqui, então, seriam
Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 partes de areia e apenas uma de terra. Uma pequena parte de terra. Essa parte é só para quando as raízes, essa pequena parte de terra, quando as raízes começarem a sair, tem uma certa alimentação. Nós vamos colocar aqui, não é necessário, vou colocar nesse pote por enquanto, como eu falei, não tenho vasos e também não gosto de fazer as mudas diretamente no vaso definitivo. Nós vamos colocar, que não precisa furar. Não precisa furar aqui, não precisa ser muito profundo também. Eu gosto de deixar a metade aqui para proteger a planta principalmente do vento, que resseca a planta, né? Nós vamos então umedecer um pouco a areia. Essa areia ela vai ter que estar o tempo todo úmida, tá? Isso aqui vai demorar mais ou menos 2 semanas para enraizar, 1 ou 2 semanas. Como eu falei, olha, eu não tive contato com a seiva, é o que vocês têm que tomar o máximo de cuidado, certo? Vamos agora fazer a mesma coisa com a planta. Eu não vou fazer de todas porque é desnecessário, é tudo igual, a planta é da mesma família, né? Nós vamos fazer repetir a mesma coisa aqui, certo? Como eu falei, umas 5 partes de areia e apenas uma pequena quantidade de terra, tá? E vamos deixar isso aqui na sombra, não deixe no sol de maneira nenhuma. Veja todo dia se a água está úmida, né? Aliás, perdão, se a areia está úmida, essa areia tem que estar constantemente úmida, porém não encharcada, né? Vocês veem que, olha, a areia assim, tá? Úmida, não encharcada. Se você encharcar aqui, embora essa planta, vocês vejam que eu fiz direto aqui, sem passar canela, sem nada. Porque nem fungos conseguem sobreviver, conseguem matar essa planta. Talvez venha daí o nome Comigo Ninguém Pode. Ela é muito difícil morrer. O que mataria a planta seria o sol, né? Então não é necessário fazer procedimento anterior nenhum. Você pode cortar já e colocar dessa maneira para enraizar. Nós vamos depois, daqui umas 2 semanas, eu vou verificar se tem raízes aqui. Se já tiver as raízes, eu vou fazer, aliás, quando tiver as raízes, nós vamos fazer um vídeo para mostrar, né? E agora nós vamos plantar essa que enraizou. Vejam que interessante o tamanho, é uma pequena, um galinho, nem galho, é sei lá, um toquinho, né? Veja como ficou bonita, tá? Então, nós vamos preparar a terra que será utilizada aqui, né? A terra, nós vamos utilizar aqui 3 partes de terra comum. Bom, ele tá aqui, tá meio difícil, acho que é melhor eu pegar uma coisa maior aqui. Então nós vamos utilizar uma parte de terra, aliás, uma parte de areia, 2 partes de terra comum,
e uma parte de humus de minhoca que eu deixei aqui, tá? Ele tá, eu não gostei muito desse humus que eu comprei não, mas como eu falei, o local que eu compro tá fechado, normalmente, né? Eu comprei onde eu achei, então vamos colocar uma parte de humus aqui. Vamos espalhar. Misturar bem aqui. Eu misturo primeiramente que nós vamos colocar outra coisa aqui ainda. Tem uma minhoca aqui que eu não coloco minhoca em folhagens ou suculentas, que eu já tive uma experiência ruim com isso. Embora digam que não, as minhocas em suculentas e cactos, elas comem não apenas as raízes, como a própria planta, né? Pode ser que alguém me xingue aí por falar isso, mas eu já vi. Já vi um cacto meu completamente ocado, cheio de minhocas dentro, né? Elas não estavam ali por acaso. Se não tiver nada para se alimentarem no vaso, elas vão se alimentar do que tiver, né? E cactos e suculentas elas comem sim, outras plantas não. Mas não tenha dúvida, inclusive porque o cacto é comestível. Certo? Eu vou pegar aqui agora, nós vamos colocar aqui borra de café, né? A borra de café é rica em nitrogênio. Então, pessoal, eu trouxe aqui a borra de café, né? E eu resolvi também, de momento agora, porque eu não estou confiando muito nesse humus de minhoca que eu comprei. Então o que eu vou fazer, eu vou colocar um pouco desculpe, de esterco bovino curtido, que também é rico em nitrogênio. Tá? Nós vamos misturar aqui, colocar aqui por cima. Aqui. Aqui tem que ser bem misturado. Essa planta, se você não colocar isso, ela não pode até ser uma terra sem muita coisa, mas o ideal, se você quer uma planta saudável, que cresça bem, uma planta forte, né? Você tem que alimentá-la, né? Isso em qualquer planta. Qualquer planta ela precisa de um bom alimento para sobreviver. Como eu falei, né, nós estamos com dificuldade para encontrar vasos aqui. Então, provisoriamente, já que a planta enraizou, eu não posso deixar ela ali porque a areia pura, praticamente pura, né, com pouquíssimo, só com aquele pouquinho de terra que eu coloquei, não é o suficiente para manter a planta, né, para a planta sobreviver e se desenvolver. Nós vamos então colocar essa terra aqui provisoriamente, como eu falei, ela precisa de um vaso largo assim para a expansão das raízes. Mas eu tô sem vaso nenhum. Eu vou pegar esse velhinho aqui. Eu acho que reabrindo o comércio eu já vou conseguir comprar um vaso grande e ela vai sobreviver aqui e vai enraizar bastante nessas, eu acho que mais 1 ou 2 semanas para a abertura do comércio em São Paulo, se é que vai abrir realmente, né? Que nós estamos aqui, o comércio está todo fechado. Eu tirei uma minhoca daqui minhoca em vaso eu não acho bom, tá? Tenho
um grande respeito pelas minhocas, é um animal excelente para a agricultura, né? Na produção de humus, na, na ventilação, pode-se dizer assim, né? A ventilação que torna o solo mais aerado com os buraquinhos que ela vai fazendo ali, facilita a, o enraizamento das plantas, o desenvolvimento das raízes. Porém, como eu falei, eu não faço isso com suculentas, embora essa planta não seja uma suculenta. Com suculentas e cactos. Vamos lá. Vamos então colocar a raiz aqui. Vejam que eu estou evitando de todo modo tocar na parte onde tem a seiva da planta. Mesmo vocês mexendo com ela, com essa planta aqui sem tocar na seiva, lave bem as mãos, tá? Lave muito bem as mãos, não toque nos óleos durante a manutenção aqui que vocês estão fazendo na planta. Não toque nos óleos de maneira alguma. Certo? Vamos regar agora. Essa planta, o melhor modo de regar ela é o seguinte, é da maneira que eu vou fazer aqui, ó. Vocês deixam, reguem bastante até essa água escorrer por baixo, tá? Embora essa terra tem que estar úmida, mas não encharcada. Então, você vai regar aqui até a água começar a escorrer. Ou seja, todo o substrato dela estará umedecido. Tá? Feito isso daqui vai começar daqui a pouco. Eu não vou esperar, né? Mas feito isso, você vai esperar escorrer aqui e não vai regar mais até você ver que isso daqui começou a secar. Começou a secar não, você tem que vir aqui um pouco bem afastado do caule da planta, né? Embora ela já tenha enraizado, ela não vai soltar toxinas. Você enfia o dedo aqui um pouquinho e veja se a terra está úmida. Essa terra tem que estar completamente úmida e também na sombra. Não deixe a terra no sol de maneira nenhuma. Outra maneira que eu vou tentar, isso daqui eu estou tentando por mim. Eu nunca fiz dessa maneira, mas eu olhando a característica das folhas, eu achei que talvez essa folha possa enraizar. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu vou colocar areia pura aqui nesse copo. Vou tirar aqui para poder introduzir um pequeno corte aqui. Vamos colocar a folha e ver se enraiza. É uma tentativa, né? Porque como eu enraizo muitas folhas, quem sabe, né? Vamos colocar sem enraizar e eu mostro para vocês depois. Certo? Então é isso, pessoal. Tá? Vocês então curtam o canal aí para nos ajudar. Quem não for inscrito ainda, se inscreva, né? Assim, aliás, acione o sininho aí. Nós estamos com o botão de inscreva-se do lado, mas tem um sininho abaixo para serem comunicados de novos vídeos, certo? E vamos aí assim adiante e vamos fazer muitos vídeos interessantes aqui sobre todo tipo de planta, né? Como eu falei na descrição do canal, nós não nos especializamos em cactos, em suculentas, em frutíferas, nem nada disso. O que tem aqui no nosso canal são coisas rotineiras, né? É o trabalho rotineiro, o trabalho diário que a gente faz com todo tipo de planta, seja medicinal, frutífera, ornamental,
cactos, algumas suculentas e assim por diante, certo? Então é isso. Até a próxima e muito obrigado.